a obra do universo autoconsciente, que surpreenderam o meio acadêmico a partir de suas declarações e elucidações acerca da presença de um ser superior, criador de todas as coisas. Prossegue o instrutor espiritual Evandro, enfatizando a crescente onda de desrespeito aos princípios éticos e morais, destacando a avassaladora vulgaridade dos costumes, ameaçando a estrutura moral e espiritual da humanidade. As aberrações multiplicam-se e os ídolos da alucinação contagiam verdadeiras multidões que se entregam a condutas realmente assustadoras, frequentemente estimuladas por hordas de espíritos primitivos, favorecendo terríveis processos obsessivos ocasionando consideráveis prejuízos sociológicos, psicológicos e morais à sociedade que perdeu noção dos verdadeiros valores espirituais, hoje tidos como ultrapassados pela grande maioria. Ressalta a ideia, quase geral, de que a vida física deve ser aproveitada com prazer, a qualquer preço, e destaca: o destempero da cultura é alarmante, enquanto o culto do prazer sob todos os aspectos considerados, ultrapassa a tudo quanto sucedeu nesse gênero até o momento nos diferentes períodos da história. Pais intercambiam licenças morais com os parceiros dos filhos, os lares, na sua grande maioria, converteram-se em bordéis e o desrespeito ao santuário familiar alcança elevados índices de cinismo e degradação que derrapam na criminalidade de vário porte. Autoridades insanas entregam-se à corrupção, enquanto os cidadãos estorcegam na miséria de todo tipo, sem esperança nem alegria de viver, fugindo pelas armadilhas da depressão, do suicídio, das drogas ilícitas. Sem qualquer sentido masoquista, é lamentável a situação moral dos viandantes carnais, com as exceções naturais, que alcançaram, pela tecnologia, os astros, embora com os pés nos charcos das paixões mais vis. Graves ponderações estas, do nobre orientador, traçando com tintas fortes o panorama mundial. A esse respeito podemos apontar que realmente a vulgaridade, o desrespeito à família, o desprezo aos valores espirituais, as aberrações fazem parte do cotidiano de grande número de pessoas, totalmente alienadas do verdadeiro sentido da vida. Às vezes, os cidadãos dignos, os que ainda cultivam esses valores morais e espirituais, diante de tanta loucura, se perguntam: como foi possível chegarmos a tal descalabro? Eis que as duas obras que estamos analisando, Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, trazem os esclarecimentos imprescindíveis para a compreensão desse grave momento que o planeta atravessa. E como não pensar na luminosa assertiva de Allan Kardec, ao escreverem a Gênese essa frase de impressionante atualidade: hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Ouvimos pais dignos, honestos, que ainda cultivam os valores morais da família, comentarem a extrema dificuldade de se criar os filhos, dignamente, em meio à imensa onda de imoralidade que tomou conta do nosso país. Imoralidade esta não apenas na depravação e dissolução dos costumes, mas também na corrupção desenfreada, que campeia em quase todos os níveis e que, lamentavelmente, se tornou quase que um hábito geral, de grande parte de nossas autoridades, que recebem altos salários e regalias, enquanto as classes menos favorecidas sofrem o resultado insano das ditas autoridades. O espiritismo, porém, brilha em meio às sombras, descortinando paisagens novas, oxigenando a pesada psicosfera moral do planeta para que o ser humano não perca a esperança e caminhe, mesmo entre as enormes dificuldades que o cerca, lançando luz sobre as trevas da ignorância humana, a fim de que a humanidade regenerada alcance a vitória. Em O Livro dos Espíritos, Feb. 2006, questão 930, os espíritos superiores lecionam, taxativamente: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo ninguém deve morrer de fome. É neste momento que a mensagem de Jesus, desvelada pelos imortais, apresenta-se com caráter terapêutico e libertador. Importa algumas reflexões sobre a frase acima. Neste momento crucial o Espiritismo pontifica. Exatamente quando tudo parece não ter mais jeito, quando o tsunami moral invade as ruas do mundo, quando a família parece prestes a desaparecer, quando o desalento ameaça se alastrar, chega à terra o Consolador que Jesus prometeu à humanidade do porvir, que viria esclarecer as dúvidas ancestrais das criaturas abrindo um horizonte infinito de possibilidades,
decorrentes dos ensinamentos dos imortais, ao tempo em que dão notícia da imortalidade, trazendo Jesus de volta, como a dizer que ele está mais vivo do que nunca. Jesus é, portanto, o sublime terapeuta, conforme a doutrina espírita explana, evidenciando que ele veio até nós para libertar os seres humanos das peias da ignorância, do fanatismo, do preconceito, curando as almas e propiciando a libertação definitiva, a partir do esforço individual de cada uma na sua escalada evolutiva. Entretanto, elucida o orador, um estranho paradoxo vem imperando em nossas fileiras, pois à medida que grande número de pessoas se sentem atraídas pela doutrina espírita, alguns dos trabalhadores de casas espíritas, que estão cientes de seus luminosos princípios, desviam-se do rumo que aceitaram por farol aclarar as suas vidas, voltando aos condicionamentos infelizes dos quais estavam começando a se libertar. Tal conduta reflete-se, negativamente, naqueles que dão os primeiros passos em direção ao conhecimento do Espiritismo. É inegável que as forças contrárias ao bem, se não conseguem atuar diretamente junto aos que estão na vanguarda dos trabalhos na vinha do Senhor, buscam os invigilantes, os que se presumem melhores que o próximo, que se deixam dominar pelo orgulho, enfim, os que são zelos mais fracos e suscetíveis de ser influenciados negativamente. Portanto, os que estão na linha de frente, ao se manterem firmes e fiéis ao ideal maior, são, não raro, atingidos indiretamente, pois a atuação malévola alcança os que os cercam, a fim de ocasionar perturbações diversas ao bom andamento dos trabalhos na casa espírita. Vejamos um trecho da palavra balizada do mentor. Todos nos rejubilamos com o crescimento e a aceitação do espiritismo pelas massas. Nada obstante, um perigo natural ameaça a lavoura do bem. Trata-se de muitos daqueles que lhe aderem aos postulados, por não se encontrarem em condições emocionais de assumir as responsabilidades que lhes são conferidas pelas circunstâncias e pessoas desprovidas de bom senso, facultam que surjam problemas de comportamento e dificuldades que poderiam ser evitados. E natural que, muitos dos aderentes à mensagem, sintam entusiasmo e entreguem-se com ardor à divulgação e vivência das novas propostas libertadoras. No entanto, como é compreensível, advêm os enfrentamentos, os desafios que se mesclam com as problemáticas pessoais e logo esmaece o júbilo e surgem as observações negativas a respeito do próximo, surgindo contrariedades quando não são aceitas algumas das suas sugestões ou diretrizes, não poucas vezes inspiradas pelos inimigos desencarnados do ideal, e aparecem os partidos na grei, as dissensões infelizes, as deserções. Imprescindível atentarmos para o alerta da mentora Joana de Angelis quanto a esta questão. Se, entre aqueles que dizem amar a Deus, que têm como meta o amor ao próximo como a si mesmos, que aladeiam as excelências da fraternidade, da compaixão e têm, na caridade, o objetivo maior, a dissensão semeia ódios, que esperar-se dos que ignoram ou se distanciam das lições incomparáveis do amor, senão a rebeldia, a agressividade, o desparrotério. Jesus e Vida, Pag. 78. Outro grave aspecto para o qual todos os espíritas, que amamos a doutrina dos espíritos, precisamos estar alertas é a ideia de atualizar e corrigir os textos da codificação que expressam, como sabemos, os ensinos que vertem do mais alto, sob a chancela do Espírito de Verdade, na justificativa perigosa de adaptá-los aos tempos modernos, o que equivale a dizer, vulgarizar o alto nível espiritual de toda a terceira revelação. Essa é, inegavelmente, a grande luta que sempre existiu entre as forças do bem e aquelas que a ele se opõem. As paixões inferiores que ainda predominam não cedem às sublimes conquistas do amor sem grandes embates e sacrifícios. Ao finalizar a reunião no Centro de Comunicações, o instrutor relata parte da história da instituição que estava sob a mira vingativa do antigo rabino e seus asseclas. Ao Santo de Assis foi feita urgente solicitação de socorro, por antigos discípulos seus não dos dias passados, que se reencarnaram com o objetivo de erguer uma instituição terrestre moderna dedicada à caridade, sem fugir à simplicidade do seu amoroso coração. Profundamente sensibilizado, ele fez-se benfeitor do projeto e intercedeu junto a Jesus, suplicando-lhe as bênçãos, em favor da sua realização. Lentamente, os obreiros foram renascendo no corpo físico, reencontrando-se uns com os outros, reconstruindo a família espiritual da qual provinham,
e surgiu um amanhecer de esperanças para os sofredores do mundo físico. A obra materializou-se sob as luzes de O Consolador, tornando-se uma referência de dedicação a Jesus em ambos os planos da vida. Amigos devotados que permaneceram em nossa área de ação passaram a inspirá-los, a protegê-los, a enviar cooperadores abnegados para os auxiliar. À medida que crescia, a sociedade passou a enfrentar dificuldades superlativas que foram vencidas com altivez cristã e vem beneficiando milhares de espíritos. Núcleo de trabalho para obreiros de nossa esfera, adquiriu o selo da mansidão do Mestre que tem conhecimento do seu significado espiritual. Multidões são beneficiadas pelas ações meritórias, pelas instruções doutrinárias, pelos serviços evangélicos realizados. Obsidiados recuperam-se das perseguições e aderem ao trabalho de amor. Depressivos entregam-se à laborterapia e à ignorância esclarecida mediante as luzes da educação. Compreensivelmente, vem despertando grande simpatia, enquanto que, também, vem inspirando as animosidades dos ciúmes doentios, das competições desenfreadas da vaidade, das críticas contumazes e amargas, bem como de perseguições francas e desvairadas. No entanto, resiste como uma embarcação segura bem conduzida na tempestade, graças aos nautas que a comandam com amor e simplicidade. Incluída no mapa das instituições nobres que irão contribuir em favor da grande transição planetária, conforme já vem sucedendo, chamou a atenção dos tradicionais inimigos do Senhor Jesus, que agora se voltaram com decisão para derrubá-la. Porque os seus membros unem-se na fé e no trabalho, vêm acompanhando-os, aguardando qualquer falha que surja, a fim de penetrarem na fortaleza em que se constituiu, minando interiormente. E o que agora vem sucedendo lentamente? A presunção e a rudeza de um dos seus membros, ambicioso e infantil, insensato e agressivo, passaram a impor-se, gerando inquietação e tornando-se a brecha moral para a invasão do Senhor da Sombra, entidade infeliz que, desde o fim do século XV, tornou-se adversário de Jesus. Pessoalmente passou a comandar a mente do companheiro invigilante e notamos a gravidade do momento. Os bons trabalhadores dão-se conta do perigo e estão buscando inspiração para providências imediatas antes que sejam causados danos irreversíveis e, em oração, têm apelado para o pobrezinho de Deus, que assume o comando geral da instituição, havendo-nos convocado para a delicada tarefa de remoção do obstáculo com socorro ao desvairado, já que o Pai não deseja a morte do iníquo, mas sim, a da iniquidade. Uma programação está elaborada, incluindo-vos a todos ireis a diferentes sociedades espíritas auxiliar os abnegados servidores do Messias Nazareno, enquanto que nós outro e pequeno grupo iremos, inicialmente, atender a Nau em quase sobre outras tarefas posteriores. Mais tarde, após esta reunião, o nosso irmão Hildebrando anunciará os nomes dos nossos companheiros e serão formadas as demais equipes que seguirão conosco à Terra para o trabalho de amor e de proteção aos queridos servidores fiéis à verdade. Que o Senhor nos abençoe o empreendimento fraternal e nos ajude a servir conforme Ele o fez em relação a todos nós. Paz sempre em nossas vidas com Jesus. Ao término da palavra do mentor Evandro, foi apresentado um grande painel acima do palco, com cenas do circo de Roma, que emocionou a todos. Ali estavam retratados os primórdios da fé cristã, quando os mártires eram atirados à arena, verdadeiros heróis do amor e da santificação que se imolaram em favor da divulgação do Evangelho de Jesus, naquele áspero período. E Miranda finaliza: a nós todos não havia alternativa, exceto seguires o exemplo. Capítulo 3. Planejamento de atividades espirituais. Encerrada a reunião, o amigo Hildebrando apresentou os nomes daqueles que formariam as equipes e que se deveriam reunir logo em seguida, em outras salas. Miranda estava em um dos grupos, com mais 4 amigos que foram espiritistas na Terra, com os quais tivera ensejo de participar de trabalhos em favor do próximo, algumas dessas experiências narradas em outras obras de sua autoria. Com efusões de alegria reencontraram-se os integrantes do novo grupo, a saber, José Petitinga, trabalhador incansável do Evangelho, Eurípedes Barçanufo, o missionário de Sacramento, Minas Gerais, cuja harmonia interior transmitia equilíbrio e paz, evocando, no breve momento, realizações que desenvolveram juntos, em época próxima, Jesus Gonçalves, o ex-anceniano cuja experiência evolutiva concedera-lhe nobreza moral.
A equipe estaria sob a coordenação do apóstolo Bezerra de Menezes. De imediato, Dr. Bezerra de Menezes, mentor do grupo, apresentou-lhes, através da projeção de imagens em uma tela presa à parede, cenas enviadas da instituição espírita, a qual deveriam visitar posteriormente. Todos passaram a acompanhar atentamente a movimentação da casa, dedicada à divulgação e vivência do espiritismo. Por meio do relato dos trabalhos que aconteciam naquele instante, Miranda proporciona aos leitores, que ainda não conhecem, os excelentes resultados dos trabalhos doutrinários abertos ao público. Devo dizer aqui que sempre tive preocupação pessoal, como de resto, a de tantos outros espíritas fiéis à doutrina dos espíritos, de que se compreenda a importância fundamental da chamada reunião pública doutrinária. Sabemos que a programação deve ser feita com todos os cuidados possíveis quanto à escolha dos temas e, igualmente, dos expositores a serem convidados, a fim de que sejam mantidas as bases da codificação kardeciana, indênes de interpolações que não se coadunem com doutrina. A esse respeito escrevi, no capítulo 4 do meu livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, Aspectos da Reunião Pública, no âmbito da dimensão espiritual, que transcrevo a seguir. Este recinto, o da sala de palestras públicas, recebe da espiritualidade o cuidado compatível com a importância das tarefas ali desenvolvidas. Espíritos especializados magnetizam o ambiente e o preservam e renovam constantemente, propiciando uma psicosfera salutar, consoante informa Manuel Filomeno de Miranda. São instaladas defesas magnéticas que impedem a entrada de entidades desencarnadas hostis e malfeitoras, portanto só entram aqueles que obtêm permissão. Há ainda outro ponto a considerar, é que sendo um local de tratamento de almas enfermas, que somos quase todos nós, é imprescindível que os recursos do laboratório do mundo invisível sejam mobilizados e acionados para o atendimento espiritual. De volta ao relato de Miranda, que está sendo comentado. Tratava-se de uma noite de exposição doutrinária e o orador terminava sua palestra, que versava sobre a codificação. Este se encontrava inspirado pelo mentor da casa, enquanto grande parte do público recebia socorro bioenergético. Podia-se observar a unção que a todos dominava, produzindo uma vibração de alta potência, propiciando verdadeira chuva de flocos de luz que se derramava sobre a assistência. Em dado momento tiveram o ensejo de presenciar uma jovem que estava na plateia que apresentava um quadro depressivo, provocado por um adversário espiritual que lhe vampirizava as energias. Ao receber as vibrações harmoniosas do ambiente, ela pareceu despertar do torpor que a martirizava, enquanto chorava discretamente, em catar-se de tudo o que a perturbava. A jovem passou a recordar de sua infância e do sofrimento vivenciado pela ausência da mãe, que desencarnara quando ela estava com apenas 4 anos. No fio das recordações a mãezinha querida, presente, aproximou-se, envolvendo-a em seu amor e transmitindo-lhe palavras de encorajamento. Simultaneamente, o encarregado, encanado, da tarefa aplicou-lhe passes, desligando-a dos fluidos do obsessor, que ali mesmo desistiu do propósito de levá-la ao suicídio. Pausa para um comentário. O espírito obsessor que atormentava a jovem obteve permissão para entrar no local da palestra pública porque os mentores da instituição sabiam, previamente, que o ambiente elevado contribuiria não somente para a libertação da sua vítima, mas também a dele próprio, que já apresentava condições para tanto. A prima, que a convenceram a ir ao centro espírita, notou-lhe a mudança de aspecto e, ao comentar a respeito, teve a surpresa de ouvir o quanto ela se sentia beneficiada. Ambas conversaram afetuosamente, sendo que a acompanhante advertiu a ser este o primeiro passo no processo da recuperação, que o espírito fora afastado, mas poderia tentar nova investida, aconselhando-a a manter-se vigilante e assídua aos trabalhos da casa espírita. A equipe dirigida por Dr. Bezerra de Menezes prosseguia assistindo à projeção das imagens, acompanhando as diversas reações das pessoas presentes. Logo depois o expositor começou a atender a imensa fila de pessoas aflitas, que vieram à reunião em busca de alívio para seus males, através das diretrizes que o Espiritismo apresenta, que ele bondosamente atendia, inspirado pelo seu mentor espiritual. Nesse momento a transmissão foi suspensa e o venerável mentor explicou ser aquela instituição a sede para as atividades durante os próximos 30 dias.
Dr. Bezerra de Menezes expôs aos participantes de sua equipe as dificuldades que a humanidade, pela importância de suas ponderações, transcreve-as integralmente. Neste grave período de transição planetária para mundo de regeneração, aperta-se o cerco do sofrimento às criaturas humanas e os espíritos resistentes no mal percebem que não poderão continuar nas façanhas infelizes a que se entregam. Em consequência, enfurecidos e revoltados, agridem com maior ferocidade aqueles que se lhes emaranham nos ardis, como se esperassem driblar os planos divinos. Todo o planeta está envolto por dificuldades crescentes, decorrência natural da incúria e do egoísmo da própria criatura humana ao longo dos milênios. Antes, tinha-se a impressão de que o poder das armas solucionaria qualquer dificuldade entre as nações, mas agora as graves problemáticas são internas em todos os países, resultando nos desconcertos inumeráveis que vêm produzindo prejuízos inesperados nos povos que, infelizmente, ainda não despertaram para a verdadeira fraternidade. A fome dizima multidões na África sofredora, em guerras tribais sem fim, assim como em quase todos os países, as revoluções internas sacudem aqueles vitimados pelas ditaduras impiedosas, as religiões fanáticas estremecem, as finanças internacionais sofrem o impacto da incompetência de muitos administradores e as enfermidades de teologia variada despedaçam corpos, mentes e corações confrangidos. No sermão profético, narrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13, quando Jesus se refere aos grandes fenômenos referentes ao fim dos tempos morais desditosos, declara que se não fosse pelos eleitos que, o Pai, escolheu, as dores seriam muito mais terríveis. Esses seus eleitos são todos aqueles que se permitiram por ele eleger em razão da sua conduta e da sua dedicação e respeito às soberanas leis. Nesse painel de desafios e padecimentos, a pátria do Evangelho experimenta igualmente os efeitos danosos das desigualdades sociais, das minorias sofridas e abandonadas, da indiferença dos poderosos, da corrupção absurda e da indébita utilização dos recursos públicos, que deveriam ser aplicados a benefício do povo necessitado. Medidas paternalistas e eleitoreiras são tomadas, sem que as causas da miséria sejam removidas pela educação das novas gerações, cada vez mais abandonadas na formação do caráter e no respeito aos direitos humanos, mediante leis justas e devidamente cumpridas. O abençoado reduto doméstico perdeu o rumo e a alucinação tomou conta de quase todos os segmentos sociais. Claro está que não nos compete censurar os infelizes administradores, mas sim lamentá-los, tendo em vista que eles volverão ao proceno terrestre para recolher os calhaus e pedroços que deixaram aguardando-os, vestidos de dor e merecendo compaixão, ou quiçá, irão expungir a culpa em dimensão inferior à terra que desonraram e agrediam com a sua indiferença e crueldade. Como sempre, os instrumentos de que nos utilizaremos nas atividades desenhadas pelos nossos mentores, serão sempre aqueles que se encontram no Evangelho de Jesus, o amor, a bondade, a compaixão, a esperança, a caridade. Não fomos eleitos para o reproche, a reclamação nem o revide, e sim, para a compreensão e o sentimento de solidariedade em qualquer circunstância e condição. Muitas armadilhas nos esperam, situações complexas e embaraçosas estarão à nossa frente, no entanto, em todos os momentos o Senhor estará amparando-nos e inspirando-nos a melhor diretriz. Em nossa programação seremos convocados a momentos muito difíceis, no entanto, confiando em Deus, não tombaremos na tentação de resolver todas as dificuldades, compreendendo que as leis se cumprem conforme foram desencadeadas por cada um. Nas atividades de socorro desobsessivo, deixemo-nos compadecer pelos sofredores, sem olvidar, no entanto, os mais infelizes, que são aqueles que permanecem dominados pelo ódio prolongado, sem qualquer momento de paz, havendo se tornado sicários. Na condição de terapeutas espirituais junto aos nossos irmãos igualmente desencarnados, a compaixão em relação à sua desdita deve ser uma normativa que nos impedirá de sintonizar na faixa da sua ira e da sua crueldade. Embora usando de energia em relação aos espíritos odientos, Jesus deles se compadecia sempre. Desse modo, uma das pautas essenciais da nossa excursão e o socorro à instituição ameaçada e o atendimento aos novos viajores da indumentária canal,
que se apresentam originados de outra dimensão para as grandes mudanças que se vêm operando e que se farão mais rápidas e volumosas. Orando e deixando-nos embalar pela canção das bem-aventuranças, conseguiremos desincumbir-nos a contento do compromisso que nos está sendo confiado. Ao encerrar, o benfeitor solicitou ao irmão Eurípedes que fizesse uma prece de gratidão a Jesus. Capítulo 4. Atividade abençoadas. A equipe liderada por Dr. Bezerra de Menezes, conforme esclarece o autor espiritual, deixando a colônia Redenção, aproximava-se da instituição espírita onde, no plano terreno, estagiariam pelo tempo necessário aos novos trabalhos, conforme fora programado. Era o entardecer terrestre, quando adentraram a casa espírita, que se encontrava de portas abertas. Verdadeiro santuário de amor, recebia significativo número de visitantes, encarnados e desencarnados, que para ali acorriam levados pelos sofrimentos de que eram portadores, buscando orientação e alívio para as dores morais e físicas que os atormentavam, sendo atendidos por servidores dedicados e cônscios de suas responsabilidades. Com a crescente presença desse público extremamente necessitado, a instituição, como verdadeiro ambulatório espiritual, passou a manter suas portas abertas desde bem cedo até avançadas horas da noite. Recebidos carinhosamente pelo dirigente espiritual Hermano que, de imediato, esclareceu ter ligações do passado com a equipe de trabalhadores da casa, referindo seus dias recuados de Assis. Mencionou que, à época, se encontrava na direção de um monastério, cujos propósitos eram os de viver os ensinamentos de Jesus. Entretanto, em razão da ignorância medieval aliada à presunção e vaidade humanas, deixou-se levar para a pompa e o desvirtuamento do pensamento e atitudes daquele do qual se tornara seguidor, Francisco de Assis. Assim, após algumas reencarnações dolorosas, carregando o peso do remorso e amargurado pelo fracasso, todos estavam reencontrando Jesus na seara espírita, trabalhada na imortalidade do espírito e no propósito da reviviscência do seu evangelho libertador. Informado a respeito do programa que o grupo presidido por Bezerra de Menezes deveria executar, prontificou-se, juntamente com os demais benfeitores da sociedade, a contribuir para o êxito dos trabalhos, encaminhando-os à sala mediúnica, que se encontrava antecipadamente equipada para o mister. Miranda constatou que o ambiente fora cuidadosamente asepsiado, não havendo ali a presença de vibriões mentais e outras construções ideoplásticas negativas, muito comuns em ambientes coletivos, visto ser este um espaço reservado aos atendimentos de importantes e graves significados. Eram 20 horas quando o grupo, reunido na sala, foi convidado à oração pelo mentor espiritual, a fim de que estivessem todos em condições próprias para o desempenho das tarefas. Em seguida foram para a ampla sala onde estava sendo iniciada a reunião pública. O expositor abordava o tema acerca do perdão. Na plateia encontrava-se uma jovem de grande beleza física que estudava a energia escura de natureza pestífera defluente do pensamento atormentado e dos vícios a que se entregava. Dr. Bezerra de Menezes, aproximando-se, pediu a Miranda que observasse mais cuidadosamente. Este, respeitosamente, objetivando ajudar a jovem de forma mais efetiva, procurou captar suas paisagens mentais acompanhando-lhe, então, as sofridas reflexões do momento. Pausa para atentarmos ao que ensina Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 14, explicando a respeito dos fluidos. Tem consequência de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhe as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou que estes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são puros quanto comporta o grau de perfeição moral destes. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mau, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Itens 17 e 18. Elucida ainda, o codificador,
que os fluidos carecem de denominações particulares, sendo designados por suas propriedades e seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, os fluidos trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Item 17. Pode-se entender, portanto, a partir das explicações acima, que a jovem exteriorizava fluidos que lhe eram próprios, cuja natureza revelava suas condições morais, os conflitos que a dominavam resultantes da vida viciosa que levava. Convém fazer algumas ilações a partir da condição moral e espiritual da jovem mulher. E oportuno citar que esse tipo de fluido ou energia, como Miranda denomina, que ela exudava, não é uma situação rara, mas muito mais comum do que imaginamos. Basta fazer uma reflexão acerca das condições morais da maioria dos seres humanos e logo chegaremos à conclusão que a atmosfera psíquica do planeta está saturada desses fluidos, que são veículos dos sentimentos degradados que a maioria cultiva, desde a violência em suas várias facetas, a corrupção e a desonestidade, violência que são, igualmente, que nos causam impactos, pois chegam a patamares antes inconcebíveis pelos que ainda lutam e se esforçam por uma vida melhor, na qual os valores morais e espirituais sejam preservados e vivenciados. Voltando ao relato, Miranda constatou que a jovem mantinha uma vida sexual promíscua, comercializando o próprio corpo, ao tempo em que dependia de um explorador profissional, que obtinha lucro por meio dela. Quando passava de carro arrumando para o trabalho, sentiu-se atraída pelo nome à entrada da casa, Sociedade Espírita Amor e Caridade. Em outros tempos não lhe dera maior atenção, todavia, aquela era uma noite diferente. Encontrava-se extremamente angustiada e resolveu conhecer a instituição, visando um pouco de paz. Procurou informações sobre a reunião e, segundo o autor espiritual, que, pela inspiração divina, culminaram em motivá-la a ficar, a fim de ouvir os comentários da noite e, posteriormente, poder conseguir orientação espiritual. Por razão que não saberia explicar, relaxada das tensões habituais, começou a recordar o passado, que sempre evitava para não sofrer. Lembrou-se, então, de sua mãe que a iniciara em uma existência fútil, desde os primeiros anos de vida. Era apresentada como modelo infantil em toda parte, mais tarde em perversos programas de televisão que disputam glórias e prêmios, fama e dinheiro, tornando-se conhecida e disputada pelas revistas de maledicências e de sexo atormentado. Aos 16 anos, com a ajuda materna, sempre hábil e ambiciosa, já havia aprendido as técnicas de exploração que lhe rendiam valores apreciáveis que, entretanto, não lhe harmonizavam os sentimentos. Após a desencarnação da genitora, compreendendo que aquele tipo de vida não lhe preenchia o vazio existencial, passou a cultivar grande ressentimento contra ela, que empurrara para as experiências destrutivas, embora lucrativas no âmbito material. Naquele momento encontrava-se em terrível dilema. Estava grávida e chegara a sentir certa alegria pensando na possibilidade de ter um filho. Todavia, ao comunicar aquele que a explorava, fora rudemente rejeitada, inclusive não aceitando, segundo ele, a suposta paternidade. Ela, porém, que o amava, se entregou a ele sem os cuidados preventivos que adotava em seus múltiplos relacionamentos. O homem reagiu com frieza e crueldade, dizendo ser um profissional e que não amava nem a ninguém, propondo, então, que realizasse o aborto, pois a gestação iria prejudicar-lhes o negócio. Chocada diante da reação dele, passou, também, a ter pensamentos de rejeição à maternidade. Ali estava, pois, na esperança de receber uma ajuda sobrenatural, que a aliviasse do terrível conflito interior. Ouvia as considerações do expositor, contudo, pensava em se decidir pelo aborto. Nesse instante, Dr. Bezerra de Menezes surpreende Miranda, explicando que o espírito em projeto de reencarnação era a própria genitora. Esta, ao despertar na vida espiritual, acompanhando a caminhada da filha pela degradação moral, deu-se conta de que ela a detestava. Profundamente arrependida e angustiada, deparou-se com o odioso inimigo desencarnado, que se vinculava à moça, vampirizando-lhe as energias vitais que a consumiam, acarretando-lhe estafa, exaurindo-lhe as forças e levando-a à perda do sentido existencial.
Interrompo o relato para tratarmos do processo de vampirização. André Luiz esclarece em Missionários da Luz, Feb. 2007, que sob o aspecto espiritual, vampiro é toda entidade ociosa que se vale, indebitamente, das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos, a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. E o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo, quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes, é muito grande na crosta da terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Capítulo 4. É preciso esclarecer que vampiro e vampirismo, de que estamos tratando, não tem nada a ver com os vampiros das histórias e filmes de ficção. Não são, como relatam essas obras, homens ou mulheres que em certo momento se transformam em vampiros, com dentes longos e afiados, tentando encontrar pessoas das quais sugam o sangue, sendo que as vítimas também se tornam vampiros. O vampiro é um ser mitológico ou folclórico que sobrevive alimentando-se da essência vital de criaturas vivas, o sangue. Mas existe igualmente o vampiro psíquico ou o vampiro energético, que é uma pessoa ou entidade que alega alimentar-se da energia vital de outras criaturas vivas. O vampirismo está representado nas crenças ocultistas de várias culturas e na ficção. Os termos usados para descrever a essência que os vampiros psíquicos retiram ou recebem de outros, incluem energia, força vital e vitalidade. O termo vampiro energético é também usado metaforicamente para descrever pessoas cuja influência deixa os outros com sensação de exaustão, com dificuldade de concentração ou depressão. Wikipédia. Esse trecho que retrata o vampirismo psíquico ou energético, sendo explicado pelo ângulo espiritual, cabe perfeitamente quando o processo é realizado por um espírito de ordem inferior. No caso da jovem, que Miranda relata, o inimigo, um obsessor, atuava como vampiro energético, deixando a vítima exaurida. O autor espiritual ressalta que, apesar desse grave conflito interior, em que a jovem se encontrava, ela recebia o amparo do seu guia espiritual que se esforçava por inspirá-la a mudar o rumo de sua vida. Assim, inspirada por ele, a moça, lendo o nome da instituição, resolveu entrar, buscando socorro para seu tormento íntimo. Dr. Bezerra de Menezes, pessoalmente, aplicou-lhe passes dispersivos, nos chakras coronário e cerebral, desligando o espírito obsessor, que em seguida, por indução hipnótica, levou-o a adormecer, sendo conduzido por Petiting e Eurípedes à sala mediúnica, com os cuidados amorosos necessários. Capítulo 5. Procedimentos libertadores. Encerrada a palestra, realizou-se em seguida a transmissão dos passes coletivos, aplicados por médiuns habilitados que se posicionaram pelos corredores, entre as filas das cadeiras, ao tempo em que os benfeitores desencarnados socorriam os necessitados, envolvendo-os em energias salutares. Seguindo a sala mediúnica, Miranda verificou que os trabalhos estavam em pleno desenvolvimento. O dirigente da reunião, o mentor Hermano, contava com uma equipe de 20 companheiros encarnados, sendo 3 médiuns psicofônicos, 2 psicógrafos, 3 dialogadores, 2 passistas e os demais contribuíam na sustentação dos fluidos imprescindíveis ao bom andamento dos trabalhos. Observemos o transcurso da sessão mediúnica. 2 médiuns davam passividade a 2 entidades sofredoras, sendo carinhosamente atendidas pelo dialogador, enquanto recebiam vibrações do mentor da reunião. Miranda comenta que ao mesmo tempo em que os esclarecedores falavam aos comunicantes, exteriorizavam em ondas contínuas vibrações em tonalidade azul prateado que os envolviam, suavizando-lhes as feridas morais. Desligados dos médiuns, em torpor hipnótico, foram levados em macas, apresentando-se bem melhores que antes. Conforme fora adredemente combinado entre Dr. Bezerra de Menezes e o mentor Hermano,
para que também fosse atendido o inimigo espiritual da jovem. Este foi trazido à comunicação por meio da médium Celestina. Esta, dedicada à trabalhadora do bem, granjeara o respeito e afeto dos mentores por sua faculdade mediúnica equilibrada e orientada pela doutrina espírita. O Vingador aproximou-se do perispírito da médium, logo ocorrendo a imantação entre ambos, com repercussão no organismo de Celestina, podendo-se observar que algumas das glândulas endócrinas, especialmente a epífise, apresentou peculiar luminosidade que se estendeu à pituitária, à tireoide, descendo ao centro genésico, antes passando pelo plexo cardíaco, num sistema circulatório especial. Automaticamente a médium começou a transmitir o pensamento do comunicante, cujas particularidades sintetizamos a seguir. O comunicante exteriorizou, inicialmente, ondas de raiva carregadas de vibrações destrutivas tentando prejudicar a médium, não conseguindo, porém, o intento em razão das defesas espirituais de que a senhora era portadora. Façamos uma pausa necessária. As comunicações dessa natureza são muito comuns em reuniões de desobsessão. Claro que os médiuns que atuam nessa área são aqueles mais experientes, com larga folha de serviço prestada ao bem, na seara de Jesus. Minha vivência pessoal nesse campo já ultrapassou os 50 anos de trabalho contínuo e perseverante. Atualmente, nessa quadra da minha vida, prossigo dando passividade aos espíritos, via de regra, obsessores semelhantes a este, que está sendo apresentado por Miranda. Nesse largo período dediquei-me também a estudar mais profundamente os aspectos e particularidades que envolvem a obsessão e a desobsessão. No meu livro Obsessão, Desobsessão registrei, à época, minha experiência nessa notável e fascinante área. Espíritos que se comunicam cheios de ódio por alguém, é fato habitual nas sessões práticas. Certa vez, um desses que se comunicou por mim, tinha tanto ódio que rilhava os dentes e quando falava desse sentimento negativo endereçado a duas pessoas, as lágrimas desciam pelo meu rosto, que era o dele naquele instante. Ele sofria incrivelmente e o fato de odiar tão intensamente denotava isto. Eu sempre menciono que quanto mais vingativo e endurecido é o comunicante, mais ele sofreu e sofre. Como diz Manuel Filomeno de Miranda, o autor das duas obras que comento, em outra obra de sua autoria, O ódio ao amor que enlouqueceu. Nos bastidores da obsessão, Feb. 1970. Voltando à narrativa. O espírito que atormentava a jovem, vendo que sua intenção não teve efeito, tentou, então, desligar-se da imantação ao perispírito da médium. Não conseguindo o que pretendia, passou a falar em tom agressivo que ninguém poderia detê-lo na sua vingança. O doutrinador, bastante experiente e inspirado pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes, com muita bondade, falou-lhe que pretendiam um contato a fim de estudarem juntamente a razão do seu sofrimento, que não estavam ali para impedi-lo de prosseguir no seu propósito, mas sim, lembrar-lhe que aquele não era o caminho para que alcançasse a felicidade. Esclareceu que até, então, ele agia conforme suas intenções, entretanto a partir daquele momento, porém, alteram-se as possibilidades de agressão, sendo você convidado à mudança de comportamento em seu próprio benefício. Marcelo, o dialogador, prosseguia mencionando as leis universais, que funcionam por automatismo e igualmente pela interferência do pensamento daqueles que o direcionam suplicando ajuda e misericórdia, conforme acontecia com a jovem que pedia socorro. O comunicante referiu-se a ela fazendo graves acusações, confessando que se comprazia com a sua vida desregrada sexualmente, vampirizando-lhe as energias com as quais se locupletava. Diante da argumentação do doutrinador, o comunicante começou a relatar o motivo do seu ódio. Para não fugir à regra, tratava-se de um triângulo amoroso. Ele e a jovem eram casados, pais de 2 filhos, quando em 1808 tropas francesas invadiram Portugal, pelo lado norte onde residiam. Parte da tropa instalou-se na cidade e a deslocada apaixonou-se por um soldado sedutor e com escândalo de alta repercussão, abandonou o lar, deixando-nos, o que resultou na morte de um dos nossos filhos, vitimado por enfermidade cruel que lhe vinha devorando o corpo juvenil. Prosseguindo em sua narrativa, referia-se à vergonha que deu lugar ao ódio e a uma profunda tristeza que o consumiu, levando-o à morte, seguindo-se também a morte do segundo filho. No plano espiritual,
Ao se conscientizar da nova condição, procurou-a, durante longo tempo, até encontrá-la, compreendendo que ela havia voltado à vida física. Ansiando por vingança, descobriu que ela estava grávida e, para sua surpresa, a genitora era o filho morto prematuramente, agora retornando através dela, que lhe seria mãe novamente. E afirma ser a vingança sua compensação. Marcelo, com a palavra, explicou que as divinas leis não são aplicadas em cobranças indébitas, mas sim em forma de mecanismos de reabilitação e reequilíbrio. Importante afirmativa esta, a do dialogador, merecendo reflexão. Os mecanismos de reabilitação e reequilíbrio das divinas leis se efetuam através da reencarnação. A reencarnação, no plano em que nos situamos, é a maior prova do amor de Deus para com seus filhos. Ao possibilitar ao espírito infrator o retorno ao proscênio terrestre, o Criador dá a prova irrefutável de sua justiça perfeita e misericordiosa. Sob esse prisma, todos, sem exceção, recebem o ensejo de se reabilitar e alcançar o equilíbrio que os levará à escalada evolutiva, para rumos cada vez mais altos. Essa compreensão, que o Espiritismo faculta, é um gigantesco salto para que cada um possa sintonizar com a bondade divina, emergindo das sombras em que se encontrava para um amanhecer de esperança que se concretiza passo a passo. Vamos encontrar Allan Kardec, em sua notável obra, O Céu e o Inferno, escrevendo algumas de suas magistrais páginas, quando apresenta, no capítulo 7, da primeira parte, o Código Penal da Vida Futura. Vale a pena determos-nos em alguns dos itens desse código. Foi nos anos 70, que descobri esse magnífico Código Penal e me recordo que logo depois, no final da década de 80 estando na FEB, a convite do então presidente Francisco Terzen, fiz uma palestra a respeito, a qual associei o impressionante caso de Jacques Latour, que está, nesse mesmo livro, na segunda parte, capítulo 6, que trata dos criminosos arrependidos. Recomendo a todos lerem essa obra, a quarta da codificação kardeciana, pouco conhecida e divulgada no meio espírita, verdadeiro tratado acerca da justiça divina segundo o Espiritismo. Kardec, referindo-se às consequências das imperfeições, explana. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência, e das imperfeições que as originaram. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Itens 10 e 16. Continuando em sua argumentação, Marcelo explica que ninguém tem o direito de tomar a justiça em suas próprias mãos e adverte que Deus não necessita da nossa contribuição para fazer com que as leis de amor sejam respeitadas e que, aqueles que se comprometem recebam o necessário corretivo. Em seguida ressalta vários aspectos que demonstram a justiça divina a se cumprir: enfermidades depuradoras, circunstâncias do destino, problemas da afetividade e relacionamentos, anomalias orgânicas e mentais, os acidentes, além de outros métodos eficazes para a recuperação. O comunicante reafirmou o ódio que o dominava, dando ensejo a que o dialogador apresentasse outros argumentos que ressaltassem o quanto ele estava dependente do comportamento desequilibrado da jovem. Marcelo, então, bastante inspirado pelo mentor, induz o espírito a recuar no tempo, a fim de constatar que igualmente existiam culpas no seu procedimento, o qual ele necessitava conscientizar-se. Nesse ponto faço uma reflexão, conforme a seguir. A regressão de memória no espírito comunicante pode ocorrer quando o doutrinador percebe que isso é necessário, especialmente porque, sintonizado com a equipe espiritual, está ciente de que há condições para tal procedimento.
Assim, aos poucos realiza a indução terapêutica, na expressão de Miranda, para que ele se recorde do passado próximo e remoto, de acordo com o caso, o que o levará a descobrir o quanto foi conivente com essa ou aquela circunstância, ou até que ele próprio a provocou, propiciando que se inteirasse da realidade o quanto lhe cabe, também, de culpa e responsabilidade, não sendo a vítima a única culpada. No caso relatado por Miranda, ao constatar a sua parcela de responsabilidade, inclusive na morte dos seus 2 filhos, o dialogador enfatiza que ele deveria se esquecer da sua postura de vítima, assumindo a sua real condição. O espírito comunicante fez, então, a inevitável pergunta de todos os vingadores que se tornam cônscios do passado e de suas inúteis vinganças, visto que, indiretamente, cobram de si mesmos. E agora, o que me sucederá? O amor de Deus não tem dimensão, respondeu-lhe o psicoterapeuta espiritual. Você será encaminhado a uma comunidade espiritual na condição de enfermo, onde receberá conveniente tratamento, renovando-se e adaptando-se a novo comportamento, deixando a nossa irmã ditosa prosseguir conforme estabelece a lei de causa e efeito. Passes calmantes foram aplicados na médium, que alcançavam o espírito, que adormeceu e foi desligado e conduzido pelos benfeitores espirituais. A médium celestina recobrou a lucidez envolvida por vibrações de harmonia. Enquanto isto, na sala de atendimento, a jovem buscava o expositor para lhe pedir a orientação sentindo um agradável bem-estar, não sabia nem podia imaginar que estava sob uma influência obsessiva, da qual se havia libertado, momentos antes. Diante do trabalhador de Jesus, que a recebeu com visível simpatia, passou a respirar a psicosfera que dele emanava, passando assim a expor o seu drama. Referiu-se ao desejo de abortar, sem explicar, como é óbvio, os detalhes de sua vida íntima, sentindo-se, entretanto, qual se fora uma adolescente sem experiências, que realmente o era na área do bem e da verdadeira fraternidade. Essa frase de Miranda, descrevendo a emoção da jovem, é de tal ternura que me tocou emocionalmente. Quem de nós não se sentiu, de repente, diante de um missionário de Jesus na Terra, que inconscientemente identificamos tal, por exemplo, nosso inesquecível Chico Xavier? Quem de nós, repito, não se sentiu como um adolescente espiritual, baldo de experiência na caminhada infinita, a qual percebemos existir naquele precioso momento? Ou diante de nosso amigo Divaldo Franco, cuja vibração espiritual envolve e se derrama sobre aqueles que dele se aproximam? Quando nos aproximamos deles temos a impressão de que somos alunos incipientes, ou como somos carentes de tudo que eles representam aqui nesse planeta. Retornando ao texto de Miranda. O atendente carinhosamente passou a explicar-lhe a gravidade do crime do aborto, solicitando-lhe que pensasse demoradamente antes de qualquer decisão. Citou que o fato de o pai recusar a assumir a responsabilidade que isto não seria importante porque o amor que ela dedicaria ao filho ou filha preencheria aquela ausência. Falou-lhe ainda sobre o milagre da vida, acerca da imortalidade da reencarnação, enquanto o mentor aplicava-lhe energias especiais. Ao término do atendimento, a jovem retirou-se, prometendo voltar à instituição. Saiu emocionada e resolveu retornar ao apartamento, evitando seguir ao trabalho aquela noite. Dr. Bezerra de Menezes informou que ela seria trazida de volta à instituição em desdobramento parcial pelo sono. O trabalho iria continuar. Capítulo 6. O socorro prossegue. Miranda comenta que, nesse instante, deu-se conta de que todos os acontecimentos relacionados com a jovem estavam ligados a uma assistência que estava sendo prestada por um espírito nobre que amava não sendo, pois, um simples acaso. Este espírito logo em seguida apresentou-se, explicando ser o antigo soldado francês que a desencaminhara, por ocasião da conquista da Ibéria pelas tropas napoleônicas. Mais tarde, envelhecido, reconheceu o mal que havia feito, porquanto após um período de relacionamento, abandonou-a sem a menor compaixão, para regressar ao lar, posteriormente vindo a constituir sua própria família. Entretanto, não a esquecera e a jovem sempre esteve presente em sua mente e na emoção, até o final da existência física. Nos últimos anos procurou remediar o mal que fizera no passado através da prática do bem, tentando atenuar a sensação de culpa que o dominava e que carregou para além do túmulo. Essa preocupação levou a uma transformação radical,
pois que encontrou em uma região espiritual de sofrimento, de onde não conseguiu resgatá-la. Tempos depois ambos reencarnaram, porém em situação diferente. Ele teve o ensejo de conhecer o Espiritismo, após a desencarnação de Allan Kardec, vista que renasceu novamente na França, na cidade de Tours, onde conviveu com o apóstolo Leon Denis, até mesmo participando de inúmeras reuniões com o emérito escritor francês, que ali residia. Philippe era o seu nome. Significativamente transformado, retornou à pátria espiritual no começo do século XX, com a consciência de que deveria cuidar para o reerguimento daquela quem prejudicara no passado. Por essa época, portanto, participava ativamente da equipe espiritual que trabalhava na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Relata Miranda, que o antigo soldado francês, agora Philippe, informado das atividades que aconteceriam no período em que ali estariam atuando, solicitou a orientação do Dr. Bezerra de Menezes, que culminou no atendimento que estava em curso, concernente à jovem Martina. Nesse meio tempo, na sala mediúnica sucediam-se as comunicações de espíritos atormentados, que recebiam a terapia espírita que suplanta e difere daquela que é propiciada aos encarnados. Miranda, elucidando quanto aos desencarnados, menciona que todos os seus padecimentos estão impressos no perispírito que registra as ações e os seus efeitos, necessitando de vibrações generosas de amor e de caridade para serem diluídas mediante novas fixações emocionais. As palavras, naturalmente, auxiliam no despertamento das aflições, no entanto, com mais eficiência quando carregadas de compaixão e de entendimento fraternal, sem reprimendas nem imposições pretensiosas de quem deseja doutrinar, convencer, modificar. O trabalho é de socorro e não de domínio das mentes e dos sentimentos dos enfermos espirituais. Faço a seguir uma reflexão acerca da questão do diálogo com os espíritos. Esse é um tema que venho apresentando em seminários específicos, há muitos anos, resultado de pesquisas nas obras que tratam do assunto e, também, observando e analisando as próprias comunicações para as quais dou passividade às abordagens do esclarecedor do momento, para cada comunicante. Sempre menciono que a tarefa do dialogador é de essencial importância no contexto da reunião mediúnica. Nesse diálogo, porque não é um monólogo no qual fale apenas o encarnado, há a necessidade de deixar que o comunicante relate o motivo pelo qual está ali, a fim de que se possa atender de maneira mais efetiva aos sofrimentos ou conflitos de que seja portador. Interessante constatar que em inúmeras ocasiões o espírito faz uma catarse de suas aflições, no relato ou nas queixas que apresente durante a comunicação mediúnica. Portanto, o dialogador deve estar preparado para atender, com carinho e compaixão, adequando sua palavra, sua abordagem, visando suavizar as dores que esses nossos irmãos desencarnados apresentam. Lembramos, inclusive, o procedimento do insigne codificador, conforme relata em alguns textos da codificação, também da Revista Espírita. Especialmente ressalto as comunicações registradas em O Céu e o Inferno, Feb. 1982, na segunda parte, quando constatamos que o mestre Lyonès permitia que o comunicante relatasse a sua situação, mais comumente pela psicografia, conforme era habitual àquela época. Aos poucos esse processo foi sendo substituído pela psicofonia, por ser um método mais dinâmico, com o surgimento de grande número de médiums adequados a esse processo. O autor espiritual prossegue, então, nos seus comentários e esclarecimentos acerca das comunicações mediúnicas, citando o caso de espíritos recalcitrantes e discutidores e que, nessa circunstância, devem ser evitadas discussões que se alonguem, prejudicando até mesmo o transcurso da reunião. Assim, notando o esclarecedor que se trata de um comunicante cuja intenção é tomar o tempo dos trabalhos, deve-se encerrar a comunicação, dizendo-lhe com fraternidade que seu tempo já terminou, deixando ao encargo dos mentores a tarefa de atendê-lo. Enfatiza Miranda o benefício do choque anímico para o espírito que se manifesta, por ser este um recurso terapêutico. Por conseguinte, nesse choque anímico, o espírito transfere ao médium pesada carga de fluidos deletérios que o dominam e infelicitam, enquanto se renovam por aqueles fluidos exteriorizados pelo sensitivo, beneficiando-se de imediato. Pausa imprescindível. E o médium, em relação a essa pesada carga de fluidos deletérios, como fica?
É a pergunta que acode a mente de quem lê. O médium experiente, cuja vivência mediúnica o evidencia para tal cometimento, fica muito bem, porque elimina essas energias enfermiças por mecanismos orgânicos, capazes de diluir a carga fluídica negativa e, sobretudo, por estar emitindo vibrações de paz, de amor, que extravasam de seu mundo íntimo, visto ser este o seu labor constante no abençoado campo da mediunidade com Jesus.